Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas estou chegando aqui hoje com mais um texto bíblico para falar com você e te convidar a vir meditar comigo nesse texto bíblico de hoje. Esse mês eu tirei para estudar o livro de Jó. E ontem nós falamos um pouco sobre o que Jó fez diante de Deus. Jó, em meio à calamidade total, em meio às suas percas que ele teve, Jó ainda se viu na posição, e olha que maravilhoso que é, Jó se viu diante de Deus ainda na posição, na certeza de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho algo para confessar, eu tenho algo para declarar diante de Ti. E Jó tinha certeza que ele poderia falar para o Senhor, que ele tinha o que falar com o Senhor, porque era a verdade de Jó. Jó tinha essa verdade com ele, então ele poderia chegar diante de Deus e falar: olha, eu tenho algo a declarar diante de Ti, Senhor. Eu sei que eu sou um homem que fiz a Sua vontade, obedeci a Sua vontade, cumpri com a Sua vontade. Isso era Jó diante de Deus. Então, eu, diante do Senhor, eu me posiciono como um homem íntegro. Eu me considero um homem íntegro. Porque tudo que eu fiz diante do temor da Sua palavra. Então, quando nós temos a certeza de que algo está certo na nossa vida, e nós temos a certeza de que a nossa verdade, ela não vai ser ofuscada diante de nenhum argumento, nós podemos chegar perto das pessoas e falar assim: não, eu sei quem eu sou, eu sei o porquê estou aqui e eu quero te mostrar o porquê que eu estou aqui. O porquê que eu quero conversar com você, o porquê que eu quero esclarecer com você, o porquê que eu quero apontar as minhas certezas. Então, Jó, como ele tinha certeza do que ele era diante de Deus, ele chegou para Deus e falou: Senhor, eu quero declarar, eu quero confessar e eu quero te lembrar que eu fui um homem íntegro diante do Senhor. É maravilhoso, não é? Esse texto onde Jó se declara a integridade dele diante de Deus, ele é maravilhoso. Nós fechamos ele ontem, né, que é o capítulo 31, e hoje nós vamos eu vou iniciar o capítulo 32 com você. Vem comigo, pega a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia ainda, que o Senhor possa preparar alguém para te presentear com uma Bíblia, né? Não tem livro melhor para você ler, não tem informação, conduta de vida melhor para você ler, para você buscar para você mesmo o entendimento. Esse é o manual certo, a Bíblia Sagrada, porque nela você vai encontrar tudo o que você precisa e o Espírito Santo na sua vida vai te direcionar ao pleno conhecimento que agrada a Deus. Vamos para o texto que nós vamos iniciar hoje. Quando Jó se declara um homem íntegro diante de Deus, quando Jó chega diante de Deus e confessa a sua integridade, Jó não estava sozinho. Jó estava com seus amigos que estavam com ele, visitando ele e com ele na situação em que Jó se encontrava. Então Jó se declara íntegro diante de Deus e os seus amigos escutam o que Jó estava orando diante de Deus. Os amigos de Jó escutam a oração e a conversa de Jó com Deus. E no capítulo 32, nós vamos descobrir, nós vamos ler e nós vamos entender um pouquinho o que um dos amigos de Jó responde para Jó. Capítulo 32 do livro de Jó. Vai nos falar assim, olha. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos.
Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Raul, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. No início do texto aqui, nós já vamos começar a ver que, muitas das vezes, nós estamos passando por uma turbulência na nossa vida. Às vezes nós queremos estar sozinhos, mas tem pessoas à nossa volta que não entendem a nossa vontade e se faz companhia para nós no nosso momento de aflição. Mas eles que se faz companhia, não é que nós queremos, não é que você quer a companhia, mas eles se faz presente no seu momento ali. Aqui, no início do texto, nós já estamos percebendo aqui o que aconteceu com Jó. Os amigos de Jó veio visitar a Jó, porque ficaram sabendo da situação que Jó estava passando, da perca que tinha acontecido a ele. Então, os amigos vieram visitar a ele. Mas Jó sabia que o que estava acontecendo com ele não era porque ele tinha provocado o desastre, né? A perca, a dor, a miséria, não era porque ele tinha provocado, mas era porque ele sabia que Deus estava cuidando de tudo. E mais atrás do livro nós vamos entender que tudo que estava acontecendo com Jó foi permissão de Deus. Deus testando. Então, Jó, quando Jó tem esses 3 amigos em volta dele, seria bom se fossem amigos para amparar, para apoiar, não para acusar. Mas o Espírito Santo que tinha na vida de Jó já tinha mostrado para Jó o porquê daquilo ali e como aquilo ali ia terminar e como aconteceu. Então, nós vamos mais à frente, nós vamos ver no capítulo, no versículo 2 aqui, nós estamos vendo que a ira de um dos amigos de Jó levantou contra Jó, porque Jó estava se justificando diante de Deus. Ele não queria que Jó se justificasse diante de Deus. Ele queria que Deus justificasse a Jó, mas Deus já estava justificando a Jó. Jó estava apenas chegando diante de Deus e falando: Senhor, eu reconheço todo o seu poder na minha vida, eu reconheço toda a sua glória na minha vida, eu reconheço tudo o que o Senhor te fez na minha vida, pela minha família, pelas minhas. Mas eu estou vivendo nessas condições, mas eu sei da minha integridade diante do Senhor. Jó quis dizer, foi isso na oração dele. Eu sei quem eu sou diante do Senhor. E isso irritou-se o amigo dele. Isso fez com que o amigo de Jó se irasse contra ele. Porque muitas das vezes essas pessoas não querem ouvir a sua verdade. Está vindo da sua boca. Eles não querem ouvir o que você tem para falar. Porque eles não acreditam no que você é. O amigo de Jó que fez isso. No fundo, ele sabia de todas as verdades que Jó estava falando. Mas só pelo fato de ser Jó, a pessoa que estava ali falando, ele irou-se. Por quê? Porque ele não queria ouvir Jó justificando o que Jó era diante de Deus. Então tem pessoas na minha volta, na sua volta, que é desse jeito. Eles não querem ouvir que você fale a sua verdade. Não. Se eles ouvirem da boca de outra pessoa, eles vão aceitar. Mas se eles ouvirem da sua boca, ele não vai aceitar. O amigo de Jó, o Eliú aqui, ele não aceitou. Ele ouvia, né,
falar. E ele aceitava. Quando foi Jó falando com ele, ele não aceitou. Então, no versículo 3, aqui vai falar: também a sua ira se acendeu contra os seus amigos, porque não achando que responder, todavia condenava a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vindo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que a responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria. Deus o derrubou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem me responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, falta-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não responderam mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me impulsiona a falar. Eis que o meu coração é como vinho novo, prestes a arrebentar os odres novos, sem respiradouro. Falarei para que ache alívio. Abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Então, o que acontece é que Eliú, o amigo de Jó, Eliú, amigo de Jó, ele não aceitou que Jó chegasse diante de Deus e Jó mesmo Jó mesmo se falasse para Deus. Jó se expunha para Deus o que ele era. Muitas das vezes, nós, diante de algumas situações, de algumas pessoas, nós temos receios de quê? De abrirmos a nossa boca e de nos justificarmos. Por causa das acusações, por causa que, Então, Jó aqui, não. Jó não teve medo. Jó não teve receio dos amigos dele estar ali. Jó não tinha preocupação com isso, porque era a verdade, era de Jó. A verdade estava com Jó. Então, Jó chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Essa é a verdade. Eu fui um homem íntegro diante da sua palavra, da sua vontade, da sua presença. Só que o amigo de Jó, ele não quis aceitar que Jó se justificasse, que Jó se defendesse diante de Deus. Porque Jó não estava se defendendo diante de Deus. Jó estava expondo quem ele era diante de Deus. Jó estava trazendo à memória dos amigos dele quem ele era diante de Deus.
Esse texto, ele está me ensinando, ele está nos ensinando que muitas das vezes tem amigos nossos que não quer ouvir a nossa verdade. Muitas das vezes a nossa verdade é o que está nos olhos de todo mundo, mas eles querem que nós camuflamos, escondemos quem nós somos para ser quem eles querem. Os amigos de Jó estavam aqui, né, passando aquele processo com ele, mas eles queriam que Jó virasse a ser o que eles queriam que Jó fosse. Eles queriam que Jó visse a situação que ele estava ali e que permanecesse e que estava tudo bem, né? Talvez os amigos de Jó queriam que Jó se entregasse ali e pensasse, não, eu mereço isso aqui, né? Eu mereço ter perdido a minha família, eu mereço ter perdido os meus bens, eu mereço ter perdido tudo. Essa era a preocupação dos amigos de Jó. Que talvez se Jó tivesse reconhecido que ele merecia passar por aquilo, ia acabar aquela aflição de Jó, aquele tormento. Como Jó sabia o homem que ele era diante de Deus, Jó não aceitava aquela situação, mas Jó também não queria tirar com as mãos dele o que Deus estava fazendo. Porque era Deus que estava fazendo aquilo ali, não era o homem. E esse Eliú aqui, ele queria que Jó entendesse que aquilo que estava acontecendo na vida dele não era a vontade de Deus, e sim era a vontade do homem. O que tinha acontecido na família de Jó não foi Deus que permitiu acontecer, e sim o homem. Então Eliú se irou contra Jó, porque Eliú entendia que Jó tinha perdido tudo, né? E Eliú queria que Jó jogasse a culpa em alguém, mas Jó entendia que não era a vontade do homem que estava acontecendo aquilo ali, sim, era a vontade de Deus. Eliú se irou contra Jó por causa disso, porque Eliú queria que Jó tirasse o que Deus estava fazendo e jogasse como consequência que o homem tinha feito. Jó compreendia que era Deus. Eliú queria que Jó entendesse que era o homem. Por isso que Eliú se irou diante de Jó. Jó tinha as convicções e a certeza que Deus estava no processo, Deus estava na situação, Deus estava ali. Mas o Eliú, que era amigo de Jó, talvez por amar Jó e querer que aquilo acabasse na vida de Jó, se encheu de razões, se encheu de conceitos, se encheu de explicações e queria que os amigos de Jó também se manifestassem e fizesse Jó entender que não era Deus e sim o homem que tinha feito ele perder tudo que ele perdeu. Mas Jó sabia quem ele era diante de Deus. Jó sabia quem ele era diante de Deus, o homem que ele foi diante de Deus ao longo da vida dele. Então Jó chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, eu sei quem eu fui. Eu sei os meus passos que eu dei. Eu sei que eu alimentei o órfão, eu sei que eu alimentei a viúva, eu sei que eu agasalhei quem precisava, eu sei que eu abri a porta para quem chegou batendo na minha porta necessitado. Eu sei que eu dei teto para o meu servo, eu sei que eu dei teto para a minha serva, eu sei o homem que eu fui, eu sei que eu fui um bom pai, eu sei que eu fui um bom marido, eu sei que eu fui um bom servo. Então essa era a confissão de Jó, essa era a verdade de Jó. Muitas das vezes a sua verdade entristece outras pessoas. Muitas das vezes a sua verdade te distancia de pessoas. Muitas das vezes a sua verdade não agrada quem você quer que agrade. Mas uma coisa nós temos que ter certeza. A nossa verdade, ela tem que estar no centro da vontade de Deus. A nossa verdade, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque
se você tem a sua verdade, ela está de acordo com a vontade de Deus, a justiça de Deus, ela vai ir na sua vida até onde Deus permite. Você vai ser justificado diante de Deus até onde a sua verdade estiver de acordo com a vontade de Deus. Jó aqui, ele viveu uma vida longa, uma vida, né, positiva, uma vida grande, vitoriosa, uma vida de bens, de riqueza, uma vida, né, de satisfação. Ele viveu tudo isso, mas quando Deus, né, entendeu que já aguentaria passar pelo que ele ia passar e ele não ia afastar da presença de Deus, Deus levou Jó a essa prova. Deus só nos leva a uma prova que ele vê que nós vamos conseguir passar por ela e não vamos desistir da presença dele na nossa vida. Se você estiver passando por alguma prova, por mais que você não esteja entendendo, não desanime, não blasfeme, não duvide que Deus tem o melhor para você. Ele só vai te deixar na prova até o ponto que ele vê que você aguente. Quando ele vê que você não vai aguentar, ele vai entrar com um escape para você. Que Deus é Deus e ele não deixa perecer os seus. Nós lemos hoje o livro de Jó, no capítulo 32. Hoje nós falamos sobre a ira do amigo de Jó contra Jó, porque Jó se declarou um homem íntegro diante de Deus. Vou finalizando por aqui e volto em outro vídeo com o capítulo 33. Que o amigo de Jó, ele não respondeu a Jó ainda, ele vai responder a Jó. No capítulo 33, o Eliú, ele vai responder a Jó, ele vai confrontar Jó. Se você gosta desses textos, desses vídeos, curtem, compartilhe, comente, deixe seu comentário aí. Se você pensa de outra maneira, você pode deixar também o seu comentário, fica à vontade, porque o meu entendimento, o Espírito Santo me dá o entendimento que eu preciso e ele vai te dar o entendimento que você precisa também. A palavra é única, a palavra é uma só, mas o Espírito Santo te ensina da forma que ele quer, tá? Você tem que ler a palavra e o Espírito Santo é que vai te ensinar, tá bom? Que Deus assim abençoe, que você tenha um excelente dia, que Deus esteja na sua vida no decorrer desse dia, dessa semana. Não sei que dia você vai estar vendo. Hoje aqui é quarta-feira, dia 13/12/2023. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu quero que você saiba que a palavra de Deus ela é única, verdadeira e só por ela é que nós veremos a Deus. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, eu te convido a você confessar. Porque somente por Jesus Cristo que nós veremos a Deus. Somente por Jesus Cristo que nós alcançaremos a vida eterna. E Deus tem um plano maior para você do que deixar você aqui na terra. O plano de Deus para você é maravilhoso. O plano de Deus para mim e para você é maravilhoso. Mas nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Deus vai requerer de mim e de você. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não fez a sua confissão a Cristo como Senhor e Salvador, não perca mais tempo não, porque o dia de amanhã não te pertence, o dia de hoje está com você, agora o dia de amanhã só pertence ao Senhor.
dia de amanhã não te dá direito a nada, porque não é seu. O seu dia é o hoje, é o agora. Amanhã está com o Senhor, amanhã não está com você. Então, se você está esperando amanhã, depois de amanhã, não faça isso, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para buscar o seu corpo. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, não foi em vão, foi para te dar direito à salvação eterna. E esse mesmo Jesus vai voltar para buscar aquele povo que ele comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Que você esteja no meio, que você queira ser um dessas pessoas que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele se fez inocente, ele se fez culpado para mostrar que você é inocente. Ele se fez réu para mostrar que você é livre. Ele deixou ser crucificado para você ter o direito de confessar a ele por livre e espontânea vontade. E você valoriza o sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente, tá? E assim eu finalizo hoje o texto 32 do livro de Jó. Bom, que Deus assim abençoe a todos.